Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja derramada abundantemente sobre a vida de cada um de vocês. Estamos iniciando mais um dia, iniciando mais um devocional. Hoje com chuva, chove agora nesse momento, sexta-feira, e dia 31 de outubro. 31 de outubro. E como eu disse ontem, no devocional de ontem, eu gostava de aproveitar esta data, que é muito expressiva para o meio cristão evangélico, os chamados protestantes, para falar um pouco sobre esta data, rapidamente, né? Não vou me alongar, porque teria que levar talvez algumas horas para falar sobre isso. Mas falar um pouco por que desta data, né? Por que dia 31 de outubro e por que ela é chamada de Reforma Protestante. Então, rapidamente, eu vou tentar transmitir um pouco, vai ser um vídeo um pouco diferente, porque geralmente o devocional traz aqui palavras de fortalecimento, mas esta também o é. E por que disso? Porque parece-nos que hoje nós continuamos a precisar de uma reforma protestante dentro dos protestantes, né? Porque a reforma, ela veio para combater alguns exageros que a Igreja Católica Romana praticava ali no século XVI, né? E dentro dessas práticas que a Igreja praticava, estava ali as questões da venda das indulgências, ou como que falar um pouco mais claramente sobre essa questão, era como que a igreja pregava que você poderia, num processo da salvação também, através das obras e através de ofertas à igreja, você estava exercendo o plano da salvação, né? Você estava exercendo a sua salvação. Eles pregavam e pregam até hoje, né, que a salvação é através da obra de Cristo, mas também através das obras, ou seja, por méritos humanos. E isto foi questionado no século XVI por um monge agustiniano, né, por um membro da Igreja Católica Romana, que começou a se questionar, inclusive, sobre a sua própria salvação. O nome dele é Martim Lutero, um nome bastante conhecido no meio protestante, no meio cristão como um todo, né? E ele então começou a se questionar sobre tudo aquilo, né? Ele questionava, inclusive, a sua própria salvação. Lutero sofreu muito por causa dessas questões, né? Ele se questionava demais como é que isso poderia acontecer, né? E quando ele via que pessoas mais humildes não tinham como, vamos dizer assim, pagar pela sua salvação, vamos dizer, usar esse termo para entenderem, né? Ele não se conformava com aquilo. E aquele questionamento era tão grande que ele se autoflagelava demais, penitenciava-se demais, tinha sérios problemas mentais por causa disso, no sentido de que ele se combatia muito, né? Ficava pensando muito sobre aquilo. Até que um dia, ao estudar a carta de Romanos, ele viu ali em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá por fé. E aquilo foi, vamos dizer assim, o estopim. Ou seja, a própria palavra trouxe uma revelação, entre aspas, porque a palavra já é a revelação, mas trouxe uma iluminação à mente de Lutero, né? Iluminou-se a mente de Lutero. E ali ele então começou a questionar realmente tudo que se praticava. Inclusive, ele questionou também a infalibilidade papal, dizendo que apenas a Bíblia era infalível. E isso trouxe um grande problema, né? Isso do lado do que aconteceu, por que iniciou-se esse estopim, vamos dizer assim. Na realidade, a reforma já vinha, algumas divergências com a igreja já vinha de outros anos, mas ali foi o estopim, foi nessa época.
E no dia 31 de outubro, Lutero, então, do ano de 1517, Lutero afixou ali na capela em que ele era, vamos dizer, o padre, ele afixou o que nós conhecemos como as 95 teses, né, da Reforma, né, onde literalmente ele questionava então as indulgências, né, e questionava algumas questões sobre da supremacia papal. E foi no dia 31 de outubro, por isso que dia 31 de outubro foi então conhecido, ou ficou sendo conhecido como o dia da Reforma Protestante, né. Então isso aqui só para a gente ter um pouquinho de ideia do que significa esta data. Mas eu quero então aproveitar para olhar para este versículo, né? Ou uma parte do versículo 17, porque o justo viverá pela fé é o final, né? Mas o que eu quero trazer para você que me ouve é que a justificação, que vem a palavra justo, né, é algo que foi feito em Cristo, né? Você é justificado por causa da obra de Cristo na cruz, né? Ao morrer na cruz, Cristo, então, nos concede a graça da salvação. E ela é feita por fé. Interessante porque tanto a graça quanto a fé são dádivas de Deus para a vida do homem. Deus concede fé para que ele creia em Cristo, e aí a graça de Cristo nos concede salvação, sem participação nenhuma de você. Você não precisa fazer nada. Você apenas tem que literalmente abrir o seu coração, abrir o seu entendimento, olhar para dentro de si, pela palavra do Senhor, observar o quão pecador você é e o quão necessitado de um Salvador você é. Mas isto é apenas como que nós analisando a situação do homem. É assim, todo homem é pecador, todo homem nasce pecador e todo homem então carece de um Salvador. E Cristo então nos concedeu essa graça ali na cruz. Por isso o justo, ou aquele que Cristo justifica, isto é feito pela fé. Então, você que me ouve, e você que ainda não tem um entendimento de como isso se processa, você precisa conhecer a palavra do Senhor. Veja que Lutero, ele era já na altura, um doutor em Bíblia, mas ele não compreendia. Até que um dia, relendo as Escrituras, a própria Escritura iluminou a sua mente ao ponto de agora ele entender. Então a própria Escritura nos traz o entendimento de como é que se processa a salvação. Ou seja, você precisa ter um contato com as Escrituras. E como é que é dado o primeiro contato? O primeiro contato com as Escrituras geralmente é num culto, onde você visita uma igreja cristã evangélica, né? E ali você então começa a ter o contato com a palavra do Senhor, que é pregada. Por isso que a gente também diz aqui algumas vezes nos nossos devocionais que você deve procurar uma igreja bíblica, uma igreja com uma pregação saudável. Por quê? Porque também temos muitas igrejas chamadas de evangélicas que hoje estão totalmente fora da palavra, que inclusive praticam atos parecidos com a indulgência, né? Vendendo objetos e dizendo que aqueles objetos podem trazer alguma bênção para a sua vida, ou para o seu lar, ou para a sua família. Ou seja, de alguma forma eles estão praticando aquilo que a reforma veio combater. Portanto, você precisa observar bem. A igreja que você deve frequentar é uma igreja que tem o seu âmago, tem a sua centralidade em Cristo. A palavra é exposta ali, sem que você precise fazer nada para adquirir a salvação e para através da salvação ter uma vida de santificação, uma vida em que você passa agora a viver de acordo com os princípios bíblicos. É isso que a reforma quis trazer.
A Reforma trouxe, inclusive, o que nós conhecemos como as 5 solas. E 2, ou vamos dizer assim, 3 dessas 5 solas estão exatamente relacionadas com a sua vida, que é somente as Escrituras, somente a fé e somente Cristo. E depois vem somente pela graça e somente a Deus dei glória. Ou seja, a glória pertence toda a Deus. A sua vida é para glorificar a Deus. A sua salvação é para glorificar a Deus. Portanto, esta data é importante e é relevante no meio cristão evangélico. E você pode conhecer melhor desta data, né, pesquisando ou literalmente conversando e nos procurando também, se quiser, para conhecer um pouco melhor. Mas a essência da data é isto. Um monge agostiniano questiona a forma de salvação proposta pela Igreja Católica Romana, questiona a infalibilidade papal e questiona a venda de indulgências e outros atos, questiona, e nesse questionamento, então, ele expressamente mostra sua indignação ao fixar essas 95 teses ali na capela, ali na igreja, na porta da igreja, né, que seria hoje o Facebook, né, da época, né, onde as pessoas afixavam as notícias importantes, né, e assim, então, inicia-se o que nós conhecemos como reforma. Isso vai se alastrando ao longo do tempo, né, vai se alastrando pelo século XVI, século XVII, aí nós temos então um modelo de igreja reformada, que nós chamamos hoje, igrejas bíblicas reformadas. Hoje, inclusive, embora não é um termo muito correto, mas muitas vezes temos que dizer, a nossa igreja é reformada. Toda a igreja cristã, evangélica, protestante, ela deveria ser reformada, mas o que nós vemos hoje é que, infelizmente, também houve um desvio muito grande. Vemos aberrações mesmo dentro de igrejas chamadas evangélicas. Portanto, isto é um pouco desta data, 31 de outubro. Mas esta data, ela tem uma outra importância. Esta data é o dia que Deus nos concedeu, ou seja, é um dia abençoado por Deus. E eu quero desejar que você tenha um dia abençoado, assim como amanhã, dia 1º de novembro, e depois da manhã, e depois, e depois. Ou seja, todos os dias, Deus nos concede a sua graça, Deus nos concede do seu amor, Deus nos concede da sua paz. Você tem sentido a paz do Senhor? Você tem sido abençoado e sentido o derramar da graça do Senhor? Você tem a plena convicção de que você vive pela fé? Você tem a plena convicção, a certeza absoluta que ao morrer estará com o Senhor? São perguntas que a palavra pode lhe responder, se você tem alguma dúvida. Sou o pastor Vitor Cordeiro e quero desejar a você que começa o fim de semana, que tenha um bom fim de semana. Você que ainda vai trabalhar no sábado ou até mesmo no domingo, que isso sempre me incomoda, o trabalhar no domingo, né, que você então tenha bons dias de trabalho, tá bem? Deus abençoe. Querendo o Senhor, amanhã estaremos novamente aqui reunidos para mais um devocional. Até lá, tenha todos um bom dia.